Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu e Cássio Siqueira. Franco está se recuperando, viajando. Casou. E Letícia Ribas, nossa convidada da vez. Muito obrigado aí pelo aceite do convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Lê. Então, para começar, aquele clássico, pessoal que está aí de casa. Afinal de contas, estamos na penúltima semana do ano e a gente geralmente não toma cerveja durante o ano. É só realmente porque... Só porque é festa agora. Só porque é dezembro. Confraternização, festa, dezembro. É só por Happy isso. hour da firma. É isso. E a gente comemora o Happy Hour gravando. Então, hoje, o assunto da vez... A gente já falou sobre o futebol feminino aqui com a Jéssica Fernandes, que está no São Paulo. E a gente vai falar sobre a fisioterapia no futebol feminino com a Letícia Ribas, que atualmente é físio do profissional, da equipe profissional feminina do Flamengo. Teve já passagem pelo Grêmio, teve convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Foi da minha turma de pós-graduação lá da Unifesp, então, mais um motivo para a gente sentar e tomar uma. Precisa disso, né, para sentar e tomar uma. Precisa de um... Precisa chamar pro podcast. Precisa chamar pro podcast, porque senão é foda. Nem chamou para um churrasco mas gaúcho. A culpa não é minha, né? É verdade, você chamou. Não faz essa semana, inclusive. É verdade. Sempre que ela tá em São Paulo, ela propõe e é difícil dar certo. Mas, de uma forma ou de outra, estamos aqui hoje. Obrigado, Lê. Bom, termina de se apresentar. Quem é você? Por que você está aqui para falar com a gente sobre futebol feminino? Conta um pouquinho aí desse breve currículo e a gente vai adentrando na sua história. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer aí vocês. Uma honra aqui estar com vocês e sou muito fã de vocês dois, do trabalho de vocês e... Bom, vamos lá, né? Não precisa mentir logo de cara, né? Não, mas eu Começa sou assim. mentindo. Bom, como tu falou, eu fiz a pós, né, lá do SET, de fisioterapia no esporte, e lá foi a minha primeira vivência, assim, dentro do futebol feminino, que foi dentro do Centro Olímpico, né, que é um time muito forte de base no futebol feminino, e acredito que seja o maior time do Brasil, formador, assim. Foi em 2015, né, que a gente estava lá. De 2015 para 16, a gente finalizou em 2016. Não. 16, 17. É isso. Que isso. Foi um teste, você passou. 2008. E aí, bom, fiz a pós, né? Depois acabei ficando em São Paulo, trabalhei num clube que é o Clube Espéria. Não tinha futebol, mas tinha várias modalidades olímpicas, paralímpicas, enfim. E aí retornei para Porto Alegre, fiquei trabalhando na Care Club lá também, né? Fiquei 1 ano lá na Care e aí a gente tinha uma parceria com o futebol feminino do Inter. E fui divulgando meu trabalho e tal no Instagram, na rede social. E aí surgiu uma pergunta para mim se eu tinha interesse de ingressar no Grêmio, que a galera estava vendo meu trabalho lá na Care e tal. E essa pergunta veio no Instagram? Não. Tipo, tinha uma pessoa na comissão que eu conhecia, assim, não era próxima. E aí ela entrou em contato comigo para saber se eu tinha interesse de ir para um clube, né? E aí eu falei que sim, acabei iniciando lá no Grêmio, fiquei 3 anos. E logo quando eu iniciei já tive a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que é com o técnico Jonas, que eu conheci lá no Centro Olímpico, eu atendi ele lá também, então a gente teve uma relação, mas a gente não se falava há 4 anos, eu acho, né, que foi quando eu fiz a pós lá. E aí tive algumas convocações durante esses últimos anos, e aí agora surgiu a oportunidade de estar no Flamengo. E aí vim agora, final do ano, pro Flamengo, e aí vou começar a temporada lá. Porra, animal. Agora é Mengão. Agora eu sou Mengão. E você, como atleta, jogava futebol? Tentei, né? Acho que a gente sempre tenta, né? Sempre. Mas na minha época, quando eu jogava futebol, não tinha tanto assim como é agora, né? Tanto clube, enfim, era muito mais escolinha. E aí joguei desde, sei lá, 7 anos, nem sei, assim, jogava futsal, joguei campo.
E aí depois fiquei jogando os universitários pela faculdade, assim. Aí era futsal. E entrou no futebol como? Jogando com os meninos? Tem irmãos? Jogava com... Tenho 2 irmãos, comecei a jogar por conta deles e jogava no meu prédio, sempre com os meninos. E as primeiras escolinhas também com meninos. Aí depois eu acabei ingressando numa escolinha feminina e tal. Mas a maior parte da minha vida eu jogava com os meninos. Jogava com o Rafa aí, dava show. Mas é fácil, né? Precisa de um desafio maior. Mas futebol feminino agora que tá melhorando, né? Mas antigamente era difícil de tu Hoje achar foi transmitido, né? Final do Paulista Feminino. Quanto foi? Foi 2-0. Não, 2-1. 2-1, Palmeiras. E se a gente for ver, né? Olha só, o final do Paulista, um jogo 13h30 de uma quarta. Tipo, complicado, né? Mesmo assim foram 20 mil pessoas no estádio. Ô, louco. É dezembro também, então acho que facilita, né? Mas podia ter sido final de semana, né? Com certeza. E entrada livre? Entrada gratuita, 1 quilo de alimento. O problema do fim de semana é que agora é Natal, né? Sim, mas organizar enfim, o calendário pra ser antes, né? Também tinha Copa, tinha tudo isso, né? Mas já foi um super público. Foi o recorde feminino no Allianz. Legal. Então, Legal. Lê, voltando um pouquinho só na história, bom, o Cássio perguntou a sua relação com o futebol, que você já brincava, seus irmãos jogavam e tudo mais, e a sua relação com a físio, como que foi isso? No começo essa decisão veio quando? Teve certeza assim que decidiu? Assim que decidiu, teve certeza pela físio na área esportiva? E adentrando na área esportiva sempre foi um sonho atuar com futebol ou foi uma coisa de oportunidade que veio? Acho que essas coisas é legal a gente abordar. Bom, quando eu tava estudando pro vestibular e tal, né? Eu sempre quis alguma coisa voltada pro esporte. E aí... Seu irmão trabalha com esporte? Eu tô viajando. Sim, né? Ele é preparador, não é? De futebol também. Tipo, como se fosse um personal, assim, de atletas. Ele mora em Portugal, aí trabalha com jogadores lá. E provavelmente também muito por conta veio dele. Daí bastante. Sempre quis trabalhar Sua família, com... seus pais, não, assim, não muito. Minha mãe influência. gosta bastante também. Tá. Meus 2 irmãos gostam bastante. Meu pai já acompanha mais porque eu tô nos jogos e aí ele vê. Cuidado com o que você fala. Seu Edson tá ouvindo aqui. Mas ele sabe. Mas eu queria fazer uma faculdade em relação ao esporte, sempre quis. E aí na Federal do Rio Grande do Sul, recém tinha lançado o curso de fisioterapia. Foi em 2009. Eu passei em 2011. Então era muito nova, eu nem sabia direito o que era, assim. Fica em Porto Alegre, não, né? Fica. E aí eu, enfim, estudei pra ver como é que era e tal. Fui naquelas amostras que tem das universidades, né? Pra ver como é que é o curso. E me interessei, assim. Mas desde que eu entrei, queria na área esportiva. E obviamente, com futebol. Sempre foi minha paixão, assim. Mas nunca pensei que ia estar onde eu tô agora, assim. E aí fiz a faculdade lá e queria fazer alguma coisa a mais pra me especializar e tal. E eu nem sabia da existência do SET, assim, tipo, nem se falava nisso lá no Rio Grande do Sul. E eu acho que até hoje eu devo ser a única que fiz de lá. Não conheci mais ninguém. E aí joguei na internet, assim, em físico esportivo e tal. E aí achei, aí eu, em São Paulo. E aí... Seu irmão já tava aqui. Meu irmão já tava aqui. Seu irmão, outro irmão, não que trabalha com futebol. Isso. E aí pesquisei como era e tal, vim, fiz, deu tudo certo. E vim, assim, tipo, mas foi muito... Você não muito... tinha referências próximas de pessoas que tinham vindo pra cá? Não. Você foi no susto, assim? Foi bem maluco, assim. Mas, em relação ao futebol, assim, sempre quis trabalhar com futebol, mas sabia que era difícil por ser mulher e também por não estar, na época que eu fazia a faculdade, né, tipo, não ser tão forte, assim, o futebol feminino de ter físio lá e tal, sabe? Eram equipes muito... Comissão técnica muito pequena, antigamente, né? Agora que as coisas estão melhorando, mas... Enfim, acho que sempre foi um sonho trabalhar com futebol e... Porra, legal. Animal. E dentro da físio, você passou pelas outras áreas também. Você teve interesse por outras áreas, além da esportiva? Não. Realmente,
foi a esportiva desde cedo e... Ali traumato, né? Mas que acaba sendo bem... E a graduação lá na como se diz? URGS, não é isso? É URGS. URGS. A graduação na URGS, a fisioesportiva era forte? Como que era essa parte lá? Não era muito forte, não. Eles são muito fortes no hospital, a parte do SUS, até a fisio pélvica, aquática. A fisio esportiva mesmo, assim, não tinha muita força, sabe? E até na época você foi procurar cursos de pós-graduação, você acabou encontrando em São Paulo. Mas hoje existe alguma coisa lá, assim, voltada? Tem já alguns cursos... mais recentes mesmo. Tipo, esses cursos pagos, assim, de final de semana e tal, mas... Os aprimoramentos, né? Mas eu acho que não... O Anderson falou que ele fez um ano. Ele foi coordenador, não sei se ele ainda tá, mas ele foi coordenador de um curso lá. Mas é assim, final de semana, e eles chamam um palestrante e tal. Mas não era a mesma coisa que o SET, assim, era um curso de um final de semana por mês, pagando uma facadinha, né? Então, encontrar o SET foi muito bom, assim. Claro, teve toda a função de eu vir pra cá, né? Ter que gastar com aluguel, essas coisas, que é diferente pra quem mora aqui já. Mas eu vejo que foi um investimento, assim, porque se não fosse o SET, provavelmente não tinha chegado nem metade do que eu consegui fazer, assim, profissionalmente. Legal. Quer seguir numa ordem cronológica, Cássio? O que você acha? Vamos, né? Eu ia justamente abordar isso. Veio a mudança para São Paulo, e aí, enfim, que desafio você encontrou, assim? Teve o desafio de, né, obviamente, morar fora de casa, tudo mais, e essa coisa de, isso eu acho muito legal, assim, não tinha nenhuma referência próxima que fez e foi, assim, acho que isso é admirável. Até hoje, você falou, até hoje eu fui a única lá da URGS que veio e fez esse caminho. Não sei se você chegou a abrir a cabeça de pessoas que já estavam querendo isso e vieram pra cá depois também, enfim. Cara, tipo, veio algumas pessoas me perguntar, assim, mas talvez tenha faltado muito disso, assim, de coragem de, eu vou e azar, sabe? Porque eu acho que fazer o SET tem que ser uma coisa de fazer logo depois que se forma, porque depois aí você começa a trabalhar e já era, sabe? Tem que ser logo depois. E acho que a galera que foi me perguntando, assim, lá do Sul, meio que já, sei lá, já tem uma clínica agora, sabe? Já se perdeu. E aí eu acho que agora, assim, fica mais difícil, né, de largar tudo. Esse é um conselho que eu dou para os graduandos. Quer fazer uma especialização? Faça assim que se formar, porque depois você entra no mercado, é difícil parar. Sim. Aí você vai acabar tendo outras opções de cursos de fim de semana, cursos com online, uma carga horária menor, mas um curso intensivo como é o do SET, como é o nosso no HC, é para fazer assim que se forma. Sim, eu concordo. Não, e eu sempre, quando vou dar alguma palestra, alguma coisa e tenho que dar alguma dica, eu falo assim, tem que se especializar, porque hoje em dia a graduação não é nada, né? E a gente tendo essas opções, né, como tem a do HC, tem a do SET, que são especializações fortíssimas, né, que nos ensinam muito, eu acho que não tem por que a gente abrir mão disso, né? E como foi morar em São Paulo, sozinha, uma cidade bem diferente? Desafiador? Rolou medo, alguma coisa assim? Desafiador né? Tipo, no início eu dividia a casa com 8 pessoas, sabe? Ainda tinha o meu quarto, mas enfim, morava eu e um monte de cara, assim, era meio tenso, assim, mas... fui me virando, por ter meu irmão aqui também. Você morava acho que... perto lá do SET? Chegou a morar? Dava, tipo, eu ia a pé, dava uma caminhadinha, mas ia a pé. O bairro ali era na Rosa? Era perto assim. do shopping ali no metrô Santa Cruz. Dava uns 25, 30. Mas... Eu pergunto isso porque eu acho que... Assim, tem algumas coisas... que para quem escuta a gente, tem muito aluno de graduação ou recém-formado, e acho que é interessante... muitas das pessoas que a gente chama aqui
vem com essa história, entrou na faculdade para trabalhar com esporte. Eu fui assim também, o Rafa não, né? Mais ou menos, eu queria a área musculoesquelética de uma forma geral e hoje acabo atuando, né? No esporte, o curso é voltado para ortopedia e para esporte, né? Mesmo do HC também o cara sai super formado para as duas áreas, né? Musculoesquelética, né? Mas, né, normalmente chama aqui gente de sucesso, gente que tem algo para dizer. Pô, os relatos são sempre esses, de alguém que batalhou, que foi atrás, que não teve medo do desconhecido, de inovar. Então, sair lá do Rio Grande do Sul, olhar na internet, pô, tem um set, deixa eu ir lá, ser pioneira, chegar aqui e desbravar. Bem uma característica que possibilita desbravar o futebol também. Então, vai pro futebol feminino e daqui a pouco aparece a oportunidade no Rio, vão pro Rio. E eu acho que essa é uma característica importante. A gente tem um episódio também com a Marcela sobre soft skills. E é isso. Às vezes a pessoa está muito preocupada com a parte técnica, em ser boa tecnicamente, mas se não tiver essa ousadia, esse enfrentamento mesmo, às vezes não chega longe, né? Tem que sair da zona de conforto, né? Uhum. Cara, e isso é uma frase, algo que quem pratica esporte tem com tranquilidade, né? Então, o praticar esportes também traz isso para a vida profissional. Você tem um desafio ali, vamos enfrentar, né? Sim, com certeza. O próprio Grêmio lá, né? Eu tava 3 anos lá, tipo, tinha a minha autonomia, enfim, no trabalho, na rotina. Eu podia muito bem continuar lá e, né, perto da minha família, enfim. Mas eu acho que talvez eu não ia alcançar voos maiores, enfim, né, ficando lá, porque, querendo ou não, no Rio eu tenho muito mais visibilidade, né. E aí, enfim. Tá andando com o time de maior torcida do Brasil, né? Pô, animal. Voltando pra gente destrinchar, acho que vale a pena. Então, teve a vinda para São Paulo, teve a pós-graduação e terminou a pós-graduação, logo em seguida já foi pro Espéria. Como é que foi isso? Como é que você ficou nesse período em São Paulo entre terminar a pós-graduação, começar no Espéria? Foi atendendo particular? Como é que foi isso? Ficou aquela dúvida, né? Volto, não volto. Mas gostei muito daqui de São Paulo e gosto muito daqui até hoje. E primeiro eu acabei trabalhando numa academia, assim, que tinha uma salinha de físio, mas não tinha muito movimento, ficava lá e eu ficava pensando, né? Dá uma angústia, né? Dá uma aflição, começa a coçar, você fala, porra. E aí, isso a gente acabou em janeiro, eu fui entrar no Espéria, foi só em maio. Então fiquei esse tempo aí, tipo, procurando lugar, né, e tal. E junto com o Espéria eu trabalhei numa outra clínica também esportiva daqui, que é a Profísio. Entrei em maio também. E era bem corrido, assim, tipo, pegava lá às 7 na clínica, que era por aqui até, acho que era na Sumaré, se não me engano. E aí tinha que ir lá pro Espéria, que era na Tietê, então, tipo... Longe, né? Bem longe, ficava, sei lá, 1 hora no metrô e comia correndo, porque, tipo, querendo ou não, a vida aqui também para eu me manter era muito mais caro. Então, se eu não tivesse esses 2 empregos, eu não ia conseguir me manter aqui, tipo, pagar aluguel e tal. E aí fui pro Espéria, comecei em maio e fiquei 1 ano lá no Espéria, 1 ano nessa clínica também. E aí lá tinha... Eles recém tinham colocado uma fisioterapia, eles não tinham fisioterapia, e é um clube super antigo também. Então foi meio que entrou eu mais 3 físios e a gente meio que teve que estruturar tudo, assim, tipo, não tinha nem estrutura pra gente trabalhar, na verdade, sabe? Então a gente teve que ir penando e falando o que a gente tinha que fazer também, porque nem os caras entendiam muito o que a gente tinha que fazer. E eu acabei pegando muita experiência do set, de ir lá, fazer preventivo nas modalidades e tal. Tava muito na sua mão a decisão do que fazer. Entendi. Sim. E lá tinha várias modalidades. Muitas.
Eu trabalhei muito com basquete lá, mas a gente atendia tudo, natação, tiro com arco, o pessoal assim do Paralímpico, natação paralímpica, E que atletismo nível de paralímpico. competição? O pessoal que vai... Era base, formação também. E teve uma verba assim da CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, para investir no SPER e investir em vários clubes do Brasil para tentar formar atletas para Tóquio. E aí foi de acordo com essa verba que eles acabaram criando assim a fisioterapia lá no clube. Mas a gente que foi assim montando o setor mesmo, assim. Foi bem desafiador também. E aí depois acabei voltando para Porto Alegre e lá também fiquei um tempo sem, voltei, eu acho que foi em junho. E aí fui entrar na Care Club só em novembro. Aí fiquei também atendendo particular, né? Tentando me virar e tal. Aí surgiu a Care lá e foi meio que uma salvação, assim. Mas também não tinha muito paciente no início e tal. Queria saber como foram as duas, talvez, pequenas viradas de chave. Pequenas não, né? Grandes, né? Virada de chave de... Enfim, tava no momento... voltando para Porto Alegre e ainda sem muita coisa fixa e tal, o momento, como é que foi? Como é que surgiu o convite para Care, né? E depois, né, como é que foi esse contato para ir pro Grêmio e ingressar no futebol mesmo? Teve o Matheus Gazola, que ele participou do set também ele tava na Care lá no Itaim, E aí ele entrou em contato comigo. Alguém me falou que ia abrir a Care Club em Porto Alegre, e aí eu acabei também indo atrás para ver. E aí conversei com o Matheus e tal, e entrou eu e o Anderson, né? Tava nós dois de físio lá. E, enfim, início da clínica, né? A Care não é conhecida lá no Rio Grande do Sul, então acho que muitas coisas a gente teve que também ir montando, assim, e desbravando. Diferente do início de uma nova unidade em São Paulo, o início de uma nova Ninguém marca sabe. Num lugar que não tem ela, né? Não, e a parte da frente ali é só Care Club, né? E aí as pessoas passavam assim, o que é isso? Sabe, tipo, agora com muita luta, depois que eu saí, que eles conseguiram botar, assim, todos os serviços que tinha, porque muitas pessoas passavam e ninguém sabia o que era, assim, porque também tu não conseguia visualizar muito dentro e tal. Então a gente também penou bastante, assim, para conseguir público lá, fazia evento, assim, de corrida, evento de futebol. A gente foi se metendo em vários lugares para tentar público, assim, cliente, porque também a visão da Care, né, de tu ter tudo no mesmo ambiente, também não é uma visão do gaúcho ali de investir mesmo na saúde, assim, no bem-estar. Então é uma coisa que é muito diferente também da mentalidade de quem mora aqui em São Paulo, mora no Rio. Então, é algo que eu acho que vem evoluindo. Quando a gente foi fundar, né, montar a Care, na época eu chamava Run & Care. Aí a gente fez uma pesquisa de mercado nossa, né? Foi eu e o Renan com um caderninho na mão numa corrida que teve na USP. E a gente saiu entrevistando a galera, assim. Pô, você corre quanto tempo? Quanto você acha que você gasta por mês com corrida? E aí você investiria em prevenção? A resposta padrão foi: agora não. Agora não, mas quando? Se eu me machucasse. Então, eu entender que é prevenção. O próprio conceito de prevenção está deturpado, né? Total. E aí foi uma luta a gente conseguir criar esse público aqui em São Paulo. Então isso aconteceu muito por causa da nossa parceria com a MPR, que é um público também diferenciado de gente que é atleta amador, mas busca performance dentro daquela condição dele. Então era um pessoal disposto a investir e dali expandiu. Mas a Care foi para o Rio também, não foi fácil lá no Rio. Porto Alegre também não, porque é isso. Eu acho que essa também é uma outra mensagem para o público que está começando na carreira. Cara, o paciente não cai do céu. O cara pensa,
vou entrar numa clínica, que é coisa pronta já, né? Mas captar paciente é algo que você pode estar numa clínica atendendo até como empregado, mas você tem que captar seu paciente. A trajetória do paciente é longa, né? Até ele chegar na sua maca, do seu lado ali, começar a contar a história dele para você. Sim, e a partir disso você reter esse paciente e a partir dele captar outros por boca a boca, isso é uma tarefa para se fazer o tempo inteiro. Então, eu acho legal essa história também de batalhar por criar um espaço. E só que a hora que entra no clube e vai trabalhar com futebol é a mesma coisa. Você chega lá num clube profissional que tem umas macaca velha que já tem 50 anos de 50 anos de futebol é sacanagem. Acho que tem uma pessoa no mundo que tem 50 anos de futebol e continua jogando. Tava no São Paulo até agora. Mas você tem que conquistar elas também. O Rafa, né, do basquete, que veio aqui falar com a gente. Do Corinthians, né? Do Corinthians. Chegou lá o primeiro dia, um monte de cara do profissional também, macaco velho, e ele, cara, tem que ganhar esses caras agora. E então essa questão de cativar paciente, de captar paciente, vai acontecer em qualquer momento da sua carreira, né? Que no final das contas é a capacidade sua de influenciar as pessoas, né? Seja paciente, qualquer área profissional, né? Vamos falar, né? Venda. Um dos nossos sócios naquela uma época, que ele tinha sido meu paciente antes. Aí ele falou, cara, você é um bom vendedor. Quem que era o Jags? Não, o Peterson. Ele falou, cara, você é um bom vendedor. Sentei aqui, você me vendeu todo o pacote. Cara, eu, fora da minha área de trabalho, eu não sou um bom vendedor. Eu vendo bem o meu trabalho, porque eu sei o que eu estou fazendo. E a gente precisa disso, precisa saber vender o peixe, né? Exatamente. E, bom, enfim, aí rolou a oportunidade no Grêmio. Como é que foi isso? Nossa, foi muito louco. Foi muito louco. Foi muito louco. Era mais ou menos essa época, assim, de fim de ano. E aí, na verdade, era pra eu ser a segunda físio, assim. Tipo, já tinha uma fisioterapeuta lá. E aí ia surgir uma segunda vaga. E aí eu falei que eu queria, né? Eu fui lá, fiz uma entrevista e tal. E aí, no fim, essa fisioterapeuta que tava lá pediu pra ir embora. Então, já anteciparam a minha ida pra lá. E o médico que tava lá também saiu. E aí, logo depois, entrou a médica que trabalhou comigo lá. Então, meio que também foi tudo do zero, assim, porque... E a oportunidade inicial veio pelo Jonas, que... Não, tô viajando. Não, o Jonas foi pela seleção. Foi pela seleção. Esquece. E que ano foi isso? 2020. Tá. Foi janeiro. Só pra gente se situar, o masculino tava em que fase nessa época? Série B? Não, tava campeão na Série A. Brasileiro? Agora você me pegou. Tava na Série A. Na Série B ele caiu, né, em 2021 e tava em 2022. É isso, né? Não sei. Aí, não, mas tava na Série A. E pergunto isso porque imagino que deve impactar. Total. Não, e teve mais um probleminha, né? A pandemia. A pandemia. Eu entrei em janeiro, pandemia. Aí, em fevereiro, fui pra seleção. Foi, tipo, muito, muito rápido. Aí eu, 2020 é meu ano, né? Pum, pandemia. No meio da convocação, a gente teve que voltar. A gente tava disputando o Sul-Americano. E aí, tipo, a gente tava invicto, sem tomar nenhum gol. Tiveram que cancelar o campeonato. Caramba. E a gente Dá voltou. uma bela quebrada. Nossa. Aí a gente voltou, né? Cada um para suas casas. E aí eu já não sabia também, né? Se eu ia continuar empregada, porque eu recém tinha entrado no Grêmio. E aí a gente não sabia quanto tempo ia durar e tal. Graças a Deus o Grêmio deu um jeito lá, nos deu férias, foi ajudando da forma que dava. E aí a gente voltou, acho que outubro, se eu não me engano, aos jogos. Mas... me perdi o que a gente estava falando antes. Como é que tinha sido a experiência, né? Não, mas foi também um recomeço, assim, de montar um departamento também. Porque o departamento médico que estava antes, que saiu, não deixou as coisas muito estruturadas, assim, tipo...
eu não tinha nem um documento de quem tava machucado, não tinha nada, assim, sabe? E aí cheguei muito no escuro, assim, e eu cheguei antes da médica. Então tava eu, a massagista que tinha entrado uns 4 meses antes de mim, e era isso, assim, aí eu fui me virando, assim. E também era só eu de fisioterapeuta. E lá a gente tinha a categoria profissional e a categoria sub-20. Então era tipo 40, 50 meninas, só eu de físio, e aí tinha a massagista e a médica, né? Se vira nos 30. A médica chegou quanto tempo depois? Chegou em março. Eu entrei em janeiro, final de janeiro, ela entrou em março. Mas a gente foi meio que montando tudo junto, assim, né? O que vocês colocaram como prioridade, assim, quando vocês chegaram lá e viram que, puta, não tinha um documento, você não sabia quem que era quem que tava lesionado, tava só você, a massagista. Pois é, cara, é que aí, com isso da pandemia nos quebrou muito, né? Entendi, A gente já teve que afastar logo. A gente tinha algumas meninas que estavam machucadas, acabou que a preparadora física me passou mais ou menos como que elas estavam e tal, e aí, nesse período de pandemia, eu acabei montando um treino para elas fazerem, tipo, online, né? A gente fazia alguns treinos online com elas, com o grupo, e eu enviei, tipo, um treino específico para cada uma, para elas fazerem em casa. Mas aí, você vai ver, tem menina que não tem nada de material, né? Aí tinha que improvisar muito, assim, tipo... levanta um saco de arroz, sabe? Eram umas coisas assim, tipo, foi também um desafio, né? Trabalhar nesse período. Até pela motivação das meninas, né? Tipo, acho que principal, a gente inventou gincana, inventou tudo pra gente conseguir que elas treinassem, porque a gente não sabia quando que ia voltar o campeonato. Então ficou aquela dúvida, vai voltar tal data. Aí nunca era, e ia postergando. Mas se elas não tivessem prontas, né, a gente ia depois se ferrar, né? Então foi uma luta também para as meninas que estavam aptas treinando, assim, tipo, bem difícil, assim. E esse trabalho no futebol é um trabalho de período integral? Varia muito de acordo com o período que a gente tá da temporada, assim. Pré-temporada a gente trabalha um pouco mais de 2 turnos, mas depois, conforme vai começando os jogos e tal, acaba sendo um turno só. Às vezes dobra para fazer academia e tal, mas final da temporada agora, por exemplo, quando eu tava no Grêmio, era mais um turno só. E aí você está presente nos treinos e acompanha jogos? Viaja? O que é que acontece? Vou falar no Grêmio, né? Porque no Flamengo eu ainda não sei tudo como é que é. Mas lá no Grêmio, enquanto estava tendo treino, eu ficava com as meninas do DM, atendendo elas, que era na frente do campo, né? Na academia ali, o departamento médico. E aí a massagista e a médica ficavam ali meio que para prestar os primeiros socorros, né? Nos jogos variava, às vezes ia eu, às vezes ia a massagista, variava também de acordo com como estava o departamento médico, ou se alguém precisava muito de um atendimento específico nas viagens. Aí a gente alternava, eu e ela. E pelo que eu sei do Flamengo, também os atendimentos do DM são enquanto está tendo treino. Então, normalmente eu acho que é assim. E que delícia trabalhar em frente ao campo, né? Muito bom. É um ambiente de trabalho uma sensacional. Cachaça, né? O difícil é a vontade de ir lá jogar bola junto. Também. Mas é gostoso. É puxado, assim, cansativo, mas vale a pena. Como que foi o período do retorno da pandemia? Assim que voltou, assim, aí vocês tiveram uma oportunidade melhor de estruturar mais as coisas, talvez o rastreio das atletas que estavam lesionados, um tratamento mais, enfim, diferenciado, como é que foi isso? Sim, no início foi todo aquele pavor, assim, né, treino em grupo e divide as posições, não sei o que, né, por conta do vírus, mas isso meio que a gente foi, né, não naturalmente tinha muito o que fazer. Relaxando, não tinha muito o que fazer. Aí, enfim, aí voltou o campeonato e quando as meninas iam se machucando e tal, aí a gente foi estipulando evoluções, essas coisas que não tinham antes, né? E agora, por exemplo, nessa última temporada, eu faço parte de um grupo de pesquisa lá do Rio Grande do Sul, que agora eu vou ficar, né, mais online, assim, mas
que me davam suporte lá no Grêmio na parte de avaliações e principalmente avaliações por conta de que a gente não tinha tanta estrutura de material para fazer teste, coisa, e também nem pessoas, né? Então, o grupo ia lá, fazia várias avaliações. Nesse grupo de pesquisa. Tá. E... o grupo ia no próprio clube agora. Isso. Tá. E aí, dentro desse grupo, haviam vários estudos, né? E teve um estudo que a gente fez agora, bem legal, que a gente pegou todas as lesões que aconteceram no ano, que é um estudo que a gente não tem aqui com futebol feminino, e eu acho que também masculino, acho que não tem aqui no Brasil também. Todas as lesões que aconteceram no ano, os locais, como aconteceu a lesão, tudo assim, né? Se era uma reincidência. E a gente fez lá no Grêmio, sei que a gente tem no Inter também, era para ter em outros clubes, mas não sei se a galera conseguiu continuar mesmo, porque também demandava de tempo de treino, tempo que cada atleta jogou, então não era um trabalho só do físio, né? Tipo, eu tinha que estar lá toda hora pedindo as minutagens das gurias pra tabelar e tal. Foi um pouquinho trabalhoso, mas vai dar um estudo bem legal, assim, que a gente não tem aqui, porque a gente acaba pegando muito, quando a gente vai estudar futebol feminino, né? Incidência de lesões nos Estados Unidos, que é muito forte, né? Europa, enfim, mas aqui mesmo a gente não tem, assim, esse documento. Então, a gente conseguiu fazer um levantamento mais a fundo mesmo, assim, né? Especificando bem como que aconteceram as lesões e tal. Tempo de afastamento. Já consegue dar um resultado parcial pra gente? A gente teve muitas lesões de LCA, né? Vou dizer nesses 3 anos que eu tive lá. Muitas lesões de LCA. E entorse de tornozelo acaba acontecendo bastante também. E lesões musculares mais de adutor e reto. Não acontece tanto de discos tibiais lá. O masculino acontece mais. Já é bem diferente, né? A lesão mais frequente no masculino seria posterior. Lá, pelo menos pra mim, né? No time do Grêmio, não tinha tanta essa ocorrência. Mas acho que a Jéssica falou alguma coisa nesse sentido. Falou, também. acho que ela comentou mesmo. O futebol feminino, normalmente, eu acho que é mais adutor, mais reto. E tive até umas lesões de ilho-psoas também, que eu nunca tinha visto lá. E essas são as lesões que mantêm o atleta muito tempo no DM. Mas dia a dia tem aquela lesãozinha menor que a pessoa às vezes nem fica afastada, mas está te tomando... Tem as dorzinhas anteriores de joelho. O futebol feminino tem muito. E até a questão de fadiga, assim, muscular mesmo, né? De estar cansada mesmo e estar com a perna pesando e tal. E às vezes as entorses de tornozelo que não chegam a ser tão graves também, que elas vão levando. Dependendo da época que a gente tá, né? Do ano também, a gente tem que ficar apagando fogo, né? Então, muitas lesões a gente acaba até voltando antes da menina estar 100% para ela poder jogar tal jogo e tal. Então... É o Neymar na Copa do Mundo, né? Exato. Como é que ele vai jogar a oitava de final? Lógico que vai. Com a botinha dessa espessura. Né? Não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer. E Lê, na sua rotina lá, enfim, tratando as meninas do DM, seja as lesões que levavam mais tempo de afastamento, as lesõezinhas que te tomavam tempo, dor anterior no joelho, que precisava de um cuidado, a parte de recuperação muscular, né? Fadiga e, além disso, a parte de prevenção. Deu para planejar legal nesses 3 anos? Vocês, além de planejar, como que vocês faziam isso e se vocês conseguiram obter, comparar resultado ano a ano com a implementação de estratégias, enfim, como que era isso? Cara, mudou bastante, assim, teve mudança também de preparador físico, acho que isso acaba influenciando muito também. Teve épocas que eu estava conseguindo fazer prevenção todos os dias, antes do treino, então eu ficava lá uns 20 minutos, mais ou menos, com as meninas, fazia uma prevenção mais vacina mesmo. Teve épocas que eu fazia 2 vezes por semana, teve épocas que eu não fazia nada. Então, tipo, variava muito também de acordo com a minha demanda. Tipo, teve épocas que eu tava com o DM muito cheio. Então, era impossível eu sair do DM e ir lá dar um trabalho de prevenção. Você entrou só você como físio e nesse período de 3 anos chegou a entrar mais alguém? Só você mesmo? Eu
e Deus. E Jesus. Então tá bem acompanhada, né, pô? Não, teve alguns estágios, Tá. mas foi muito curto. Curto. Mas Da aí galera eu da só- URGS lá? Não. Não. Teve uma do lado interior, assim, que conseguiu fazer uma parceria. E depois teve uma outra menina que ingressou para ser uma estagiária mesmo. E aí, no fim, a gente fez uma parceria com uma universidade lá. E aí ela acabou tendo que sair porque tinha que ser alguém da universidade. E aí nunca foi ninguém da universidade. Fica o convite aí, universidade. E como é que você organizava esse preventivo no geral, assim? Eu tentava focar nas lesões que mais aconteciam, né? E trabalhava muito salto, aterrissagem com elas, né? Pensando no momento que as lesões aconteciam. No momento que diz o mecanismo quando, de lesão. Isso, quando Sim, você pensa sim. em salto e tal. É que, assim, quando a gente fala de futebol feminino, muitas meninas nem tiveram base, né? Então já tem um movimento bem precário. Então, muitas não sabem agachar, sabe? Então, são coisas que a gente tem que ir meio que ensinando, assim. Foi uma coisa que a Jéssica até pontuou, né? O treino resistido, o treinamento de força no feminino, elas começam a fazer quando ingressam no Mas profissional. sabe que é uma coisa que a Jéssica comentou, mas também uma coisa que o Silvio comentou. O Silvio Preparador. ele foi atleta olímpico de handball e ele é preparador físico de atleta de alto rendimento. Treina os caras da natação e tal, e ele treina muito atleta de categoria de base do masculino. E ele falou a mesma coisa. Essa molecada nunca agachou, nunca fez treino de força. Então a primeira questão a trabalhar é técnica. Sim, então focava muito nisso também, né? De ensinar elas mesmo. E aí, quando a gente começou a fazer essas avaliações com o Que beleza. Acontece. Segue com aí, o segue o grupo de jogo. pesquisa, a gente encontrou alguns déficits nas meninas também. E aí eu tentei dividir um pouquinho mais assim em relação à prevenção. Tipo, esse grupo precisa de mobilidade de tornozelo, então vai ter que fazer tal e tal coisa. Mas também é uma coisa difícil assim de colocar mesmo na rotina delas, assim. Então tem que ser uma coisa cobrada, tem que, né? Porque futebol, né? Boleiro quer jogar bola, né? Isso aí não muda. Então, isso também é uma luta, né? Das meninas entenderem por que elas estão fazendo aquilo. Que nem, assim, rolinho, mobilidade, a gente sempre pedia para elas fazerem antes do treino. Mini band e tal, ativação. Mas você conta nos dedos quem vai lá e faz, sabe? Muito quem já se machucou. Aí vai lá, faz, ou já torceu o tornozelo, vai lá, faz o fortalecimento e tal. Aí a pergunta que a gente fez Aprende na na pesquisa dor. de mercado quando você vai prevenir depois que eu me machucar? Infelizmente, o ser humano é assim, né? O ser humano é assim. O problema é que prevenir a recidência é mais difícil. Né? Exatamente. É mais difícil, já vira fator de risco aí, como é que faz, né? E você tinha algum planejamento de progressão nesse preventivo? Ou era um negócio meio assim do momento? Ia tentando progredir a questão da dificuldade mesmo, né? E progredindo, claro. Variava muito de acordo com a semana, né? Tem jogo quarto e domingo. Essa semana você não vai poder fazer. E ao contrário, né? Tinha que ser, mas tudo bem. Sabe? Então, é uma coisa que você tem que falar tanto para as atletas da importância quanto para a comissão técnica, né? Tem que ter a abertura do treinador, tem que ter a abertura do preparador físico, porque também vai naquilo lá, até onde é teu espaço, até onde é o meu. Mas a gente foi se virando. Entra aí de novo vender o peixe, entra a relação com a equipe, que em qualquer área da FISO você tem que se relacionar bem com a equipe. Tem equipes que vão ser mais fáceis, outras mais difíceis. É isso. E ganharam alguma coisa lá no Grêmio? Ganhamos o Gauchão agora. Gauchão? Né? No último ano. E a gente ficou no vice da Supercopa do Brasil esse ano. Legal. Perdemos pro Corinthians. Pô, pro Corinthians não pode. Na última minuto, cara. Putz, não pode. Nossa, esse jogo foi sofrido. E aí, vamos pro Flamengo? História de bastidor do Grêmio.
Vixe. Ixi, algo que você possa contar aqui. Cara, sabia? Deixa eu contar uma história de bastidores aqui. Não sei se eu vou tenho, lembrar. eu tenho um amigo que jogou a Batalha dos Aflitos. Nossa. E eu não sabia. Ele é do Grêmio ou é do Grêmio. Náutico? Ele Quem é? é Luiz Fernando. Eu conheci ele, né, em algum momento eu já contei da viagem que eu fui pro Japão jogar bola. E conheci ele nesse time aí. Primeiro dia que eu olhei pra ele tava com a camisa de goleiro, magrão, comprido, alto. Eu olhei e falei, cara, você é goleiro? Ele, não, sou centroavante. O cara desdenhei, falei, deve ser grosso. Com esse tipo. Parece aquele cara da Inglaterra, o Peter Crouch. Mano, o cara era Desengonçado pra craque. caramba. No nosso nível ele era muito craque. E aí a peneira é tão absurda que ele era muito craque no nosso nível. E na época ele era da base do São Paulo. Não profissionalizou no São Paulo, aí migrou em vários times, Juventude, Figueirense, Goiás. E eu não sabia que ele tinha jogado no Grêmio. Aí tava lá 10 anos da Batalha dos Aflitos, mostrando reportagem e tudo, e no final ele dando entrevista com a camisa do Grêmio nas costas, assim. Eu falei, cara, será que ele jogou no Grêmio ou ele trocou a camisa e era do Náutico? Depois eu vi, ele jogou no Grêmio. Nossa. Luiz Fernando, era conhecido como Magrão. Não me lembro dele. É. E é isso, era um cara que era craque entre nós, e no profissional passou despercebido. Apesar de ter jogado em times de Série A. Eu não me lembro de nenhuma história agora. E viagem, Lê, com as meninas? Muita demanda? Cara, até que não, Até assim, que não não? era muito. Elas preferiam mais descansar, dependendo também de... Por a gente ser do Rio Grande do Sul, as viagens acabavam que a gente sempre sofria mais, né? Ia de ônibus ou avião? Não, avião. A CBF acaba também bancando, Ah, é? né? Pô, que bom. E aí era mais uma soltura lá, tipo, nada muito... Só se alguém já vinha com alguma queixa ao longo da semana e tal. Mas era mais tranquilo, assim, viagem. Antes da gente ir pro como rolou o Flamengo, veio antes a seleção, né? E aí eu tenho uns comentários pra colocar. Eu vou colocar depois. Eu tô tentando... Eu vou colocar depois porque tem a ver com... Galera lamentando. porque tem a ver com lamentações da ida pro Flamengo. Mas aí eu coloco na tela e ali vai ver. Mas sobre a seleção, então, seleção sub-20 feminina foi via Jonas, que foi o técnico lá na época que a gente estava lá no Centro Olímpico. Ele era o treinador ali das categorias de base do futebol feminino do Centro Olímpico. E então estava como técnico da seleção sub-20 também. Aí mais uma lição... contato que fez lá atrás, fazia 4 anos, né, que você não falava com ele, não é que também foi um contato que você vinha alimentando, porque o Jonas, fiquei sabendo que ele tá na seleção, deixa eu manter o contato com ele. Aparentemente não foi nada disso, foi porque lá atrás você foi reconhecida, então, quer dizer, deu sangue na pós ali também, né, a questão é, essa coisa de deixar pra frente, né, não, quando eu terminar a pós aí eu vou fazer o meu networking. Cara, esquece, o networking é agora, né? E a própria Care, né? Tipo, o Matheus eu também conheci lá no set. Né? Sim. Eu falo isso para o aluno de primeiro ano, que ele acha que vai começar o networking quando se formar. Não, já começou. Entrou na faculdade, já conversa com seus professores, conversa com seus colegas. O meu primeiro emprego foi... quem me colocou foi um cara que era do 4º ano quando eu entrei na faculdade. O nosso vínculo era de interfísio, de jogar bola. Eu acho muito legal uma coisa que você sempre fala quando a gente fala de networking, que é... Tipo, é um networking que não é forçação de barra, né? Sim. É aquela coisa natural. Você tá com seus amigos na faculdade, você vai fazer... você vai zoar, você vai para não sei o quê, mas você vai falar de coisa séria, você vai falar da sua profissão, você tá lá para isso. Você tá com seus professores, você vai falar da sua profissão, você tá lá para isso. Então, é aquela coisa natural, né, que acontece no networking. Imagino que quando você tava... estabelecendo uma relação com o Jonas lá atrás, que depois possibilitou um convite, era pro bem das atletas que você estava atendendo naquele momento, não era visando, porque o Jonas eu ouvi dizer que é um puta treinador e vai pra seleção, né? Tipo, um dia ele vai estar na seleção. Você tava buscando ali o objetivo de tratar bem as atletas que estavam na sua mão no Centro Olímpico, né? Claro, não, total. Bom, falei muito, mas conta um pouquinho disso, como é que foi isso? Foi... Foda. E pintou emoção de vestir amarelinho? Nossa, muito, né? Não, ele me mandou uma mensagem assim, posso te ligar? Caralho, e você já sabia que ele tava?
Sabia. E eu nem tinha divulgado ainda que eu tava no Grêmio. Foi muito louco. Foi tipo 3 que semanas, doido, cara. assim. Foi muito junto, velho. Eu botei na bio, mas não tinha postado uma foto. Aí... E aí eu, ai meu Deus, eu tava na beira da praia com minhas amigas, assim, eu, cara, o que será que ele quer, né? Tipo, eu já fiquei nervosa, assim. E aí ele me ligou falando que precisava de uma física e tal, se eu tinha interesse. Falei, claro, né? E aí depois o médico responsável lá da CBF, das seleções femininas, entrou em contato comigo e tal. E aí logo eu fui, assim, depois, né? Foi fevereiro. E aí eu fui direto pro Sul-Americano. Então, Se apresentou em Teresópolis? A gente teve um período de treino na Granja. E aí depois a gente foi pra Argentina disputar o Sul-Americano. Então foi realmente muito louco. E aí, infelizmente, teve pandemia, mas aí depois tive outras convocações e a última foi agora pro Mundial, que foi muito massa também. A gente ficou em terceiro. Onde foi o Mundial? Foi na Costa Rica. Legal. Animal. Quando foi? Foi... Sub-20. Sub-20, agosto, eu acho. Faz pouco tempo. E foi a melhor campanha assim, da base do Brasil, né? Foi quase, assim. Porra, a gente animal. podia ter... Perder na semifinal pra quem? Japão. Ah. O Japão tinha ganho a última Copa e ficou em vice nessa. Tá. São bons. Quem foi campeã desse? Espanha. A Espanha. E... Nossa, me perdi. Ah, eu lembrei. Tinha muita menina da... Tinha algumas meninas do Grêmio, não? Tinha? 3. Boa. Você acha que a formação da seleção tinha meninas de qual clube mais, assim, em relevância ali pra formação? Tinha bastante do Inter, Grêmio, São Paulo, Santos. Mas esses, assim. Aí tinha uma do Corinthians, né? Tipo, mas acho que esses são os principais, assim, que estavam. É onde eu ouço falar que tem base. O Santos tem uma base legal para as meninas, ou São Paulo. Legal. O São Paulo, não sei se ainda tá, mas tinha um vínculo com o Centro Olímpico também, né? Então, exato. Eu acho que o Centro Olímpico segue como um centro formador ali de atletas do feminino, acho que a partir de alguma categoria elas devem subir direto para São Paulo. Elas vão pro São Paulo direto, né? Acho que o centro deve ter ficado com as menores. Pode ser. Pô, legal. Animal. E aí, enfim, acompanhou os jogos, vestiu amarelinha. A Granja também, animal. Uma estrutura foda. Não, você entra lá, parece que você tá num parque de diversão. Assim. Pra nós, né? Que fudido. É muito academia, espaço da física, aparelho. Não, é que tudo. Vai pensar, onde o Neymar se trata, onde o Neymar treina. Então, tipo. E aí é a mesma coisa, né? Tipo, independente feminino, se é base, todo mundo fica no mesmo lugar. Então, padrão. E tem uma parte assim que é meio sala de troféus ou hall da fama, assim, tem a mão do Ronaldo, o pé do Ronaldinho, do fenômeno. Não, isso não tem, mas tem as camisetas nos corredores, tipo de quem foi campeão e tal, toda autografada. É bem massa. Muito massa. Deve rolar uma emoção. Nossa, demais. Toda vez que eu vou lá, eu fico... O cara já meteu uma marra agora, né? Carteirada. Toda vez que eu vou lá. Agora tava humilde até agora. Não foram tanto. Não, mas com certeza depois desse papo aqui vai ser chamada mais vezes. Até parece, né? Que é o nosso papo que influencia alguma coisa. Vai pra adulta. Pô, animal, ó, objetivo. A Jéssica tá no profissional. Ela teve uma convocação na 20. Né? No 20 também? No 20. Eu não sei 20, se não foi quando eu peguei Covid até. Não sei se foi ela que foi. Mas teve uma vez que eu peguei Covid bem quando eu ia na convocação. Nossa, que raiva. Pode ter sido. A gente bate isso com ela. Pode ser. E aí ela foi numa acompanhar lá. Mas não cheguei a conhecer ela, assim. Então a gente precisa fazer essa ponte aí. Pô, animal. Dá pra armar. O duro é armar as duas em São Paulo pra... Eu ia falar no podcast, acho que é complicado, mas... online. Bom, beleza. Aí, Gauchão, foram campeão do Gauchão, certo? Terceiro lugar agora que você falou? Não. No Mundial. Terceiro lugar no Mundial do Sub-20. E aí, como que apareceu o Flamengo na sua vida? Obviamente... de novo, mais uma surpresa. Tava esperando, não tava? Como é que foi isso? Já tinha um contato lá?
Eu tava em contato há um tempinho já, assim. E fiquei sabendo que ia abrir uma vaga lá e tal. Me interessei. E a gente tava em contato. E aí Quem que você demorou, tava em assim, contato lá? Quem que foi a ponte? com o gerente lá mesmo do futebol feminino, que é o André Rocha. E, enfim, como também o Flamengo masculino tava na Copa do Brasil, tava na Libertadores, aí eu acho que as coisas foram se postergando um pouco, aí aconteceu agora só. Mas Boa. já tava assim, meio... E o que Engatilhados. motivou uma mudança do Rio Grande do Sul pro Rio? Eu vejo que o Flamengo ele tá investindo muito assim no futebol feminino. Ele realmente tá vendo que tem uma projeção, trouxe atletas que estavam jogando fora do Brasil. Então foi muito a longo prazo assim, né, para estar num time que realmente vai chegar, né, nas cabeças em todos os campeonatos. Esse é o plano deles e desde que eles começaram a investir mais foi uma coisa que eles bateram muito na tecla assim. Grana pesou ou foi pelo projeto esportivo? Mais pelo projeto mesmo. Né? E pela visibilidade, né? Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente fica mais à vista, até pra própria seleção, né? Já pegar uma prainha a mais, né? Também, né? Já que a gente Pegar uma tocou nesse cor, assunto, assim. deixa... É uma pergunta que normalmente é mais pro fim, mas estamos nesse assunto, visibilidade, Rio de Janeiro, um projeto. Onde você quer chegar? Cara, eu acho que seleção principal também, eu acho que é uma meta, assim. E acho que conquistar títulos também, né? Mais títulos. Legal. Por enquanto. E aí nessa, o masculino tá nos planos, é interesse, é um sonho de repente ir pro Flamengo masculino. Rola isso ou o seu foco é no feminino? Eu acho que fico meio dividido. Eu sei que, tipo, visibilidade e grana é muito diferente, né, no futebol masculino. Tipo, nem se compara. Eu sempre falo que são dois esportes diferentes. Sim. Mas eu também, eu acho que eu gosto de estar, assim, nessa luta aí do futebol feminino, que eu joguei quando era mais nova. Então, é muito massa Participar estar... da evolução, muito né? massa, assim, estar nessa crescente do futebol feminino. Acho que, claro, a gente ainda está muito longe do que é o futebol masculino, mas, pô, hoje, por exemplo, passar uma final de Paulista na Globo era uma coisa que eu nunca ia imaginar, sabe? Numa quarta-feira de tarde. Então, acho que as coisas estão crescendo e tem muito ainda pra gente, né, chegar no masculino, mas eu acho que não tem mais como voltar atrás, sabe? Então, eu vejo que também o mercado do futebol feminino é uma coisa que vai melhorar também. Legal. Eu queria colocar aqui na tela que tinha deixado passar só as lamentações aqui. Arthur Lopes, grande Letícia, fez um trabalho excelente no Grêmio, infelizmente saiu. Toda sorte para ela. O que mais que temos aqui? Davi Castro. Que mole deu o Grêmio em perder a Letícia. Não se acha fácil uma profissional dessa qualidade. Quem são eles? Não conheço. Não, Olha só. pessoal que te acompanha Cheio de aí. fãs. Boa noite, salve. Lucas Araújo. Pedro Fernandes. Queria que a Letícia tivesse ficado no Grêmio, mas estou torcendo muito por ela. Tem muita competência, merece tudo de bom. Jennifer. Lá, tem uma pergunta agora, hein? Jennifer Tanaka, conhece? Sim. Ela era do Centro Olímpico. Ah, é? Olha só. Letícia, queria saber se você tem vontade de trabalhar no exterior. No estrangeiro, como diriam os Brasília. Eu acho que eu também fico meio com dois corações, assim. Tem meu irmão lá, né? Portugal, né? Várias pessoas já me perguntaram, por que você tá fazendo aqui, sabe? Seu irmão trabalha com futebol lá fora e tal. Mas eu É acho isso. que- Meu irmão trabalha com futebol lá fora. Tipo, Mas, que uma eu coisa- acho que tá num plano, assim, mas talvez mais pra frente, assim. Acho que não é uma coisa que eu penso agora. Acho que quero também fazer minha carreira aqui no Flamengo e tal. Aqui, né? Como se eu estivesse no Rio de Janeiro. Mas acho que me estabilizar no Rio, né? Ver como é que vai ser. Não sei, né, ainda. Faz muito pouco que eu tô lá. Você Mas- mudou quando pra lá? Você chegou a mudar já. Sim. Tô no apartamento faz uma semana, eu acho. por Porra, aí. mano, é muito pouco.
Muito pouco, E você nem conhece, você foi o quê? Assinar os contratos lá e só? Não, no Flamengo eu já fui. Já foi. Primeiro eu fiquei alugando um AP lá, né? Até eu fechar tudo direitinho onde eu ia ficar. E aí acompanhei o final da temporada da base, que o profissional já tinha encerrado. E aí também fiquei acompanhando lá no Ninho a base do masculino, para entender assim a logística do clube, né? Como que eles faziam pré-temporada e tal, porque agora eles vão ter a copinha, né? Então eles estavam fazendo as avaliações e tal. Ajudei lá nisso também, foi bem massa. Pô, legal. E aí agora a gente vai ter que fazer isso em janeiro, então para ver como é que eles fazem, assim, né? Conhecer e tal. Foi bem legal. Algo que te chamou a atenção pela diferença com o que era o Grêmio? Do Flamengo? Do Flamengo. Lá no Flamengo, eles têm uma parceria com a Marinha. Eles ficam dentro da Marinha. Então, tem coisas que não tinham no Grêmio, né? Que fazem parte da Marinha. Por exemplo, um isocinético, plataforma de força, essas coisas mais modernas, né? Também que são mais caras. Academia, assim, super moderna também. Só que é um espaço da Marinha, né? Lá no Grêmio a gente talvez não tinha todas essas tecnologias, mas era um espaço que era do Grêmio. Então, tem os prós e contras, né? Mas é bom que o que a gente precisar usar lá na Marinha, é só organizar que a gente consegue usar. Piscina, tudo assim, né? Então, tem uma estrutura bacana, assim, que a gente pode usufruir por ter essa parceria com o futebol feminino. Boa. E, bom, a gente acabou cortando, mas então planos pro exterior não há nada muito, assim, planos não, né? Mas é uma coisa um pouco distante, mas, enfim, foco agora no Flamengo. Foco Como agora... chama? É o Jonas? Jonas. Numa dessa, tá lá na categoria sub-20, na seleção, aí a menina vai jogar onde que é top lá fora, Dinamarca, Suécia. Estados Unidos eu acho que são também, mais né? fortes, né, no feminino, mas a Europa tá crescendo bastante também. Uma Lyon menina muito dessas vai forte jogar também. lá, daí dali a 4 anos você recebe uma ligação. Letícia, você lembra de mim? Vem pra cá. No masculino tem muito isso, né, do físico Tem. viajar com... Um atleta só, né? Vai saber, né? Você tem essa vontade de ir com uma ia atleta ser- única? Você iria assim? Iria, eu acho. Trabalho diferente, né, mas Outro também tipo de trabalho. muito mais fácil, eu acho, né, tu consegue focar só numa pessoa ali, então é bem diferente. Fácil. Tem os dois lados, né? É difícil mais de monótono, lidar, mais- mas de tu focar pra fazer o melhor trabalho do que tu tá lá com 30 meninas, né? Enfim. Tem os dois lados, eu acho. Sim. Eu não sei se eu toparia. É. Quer dizer, eu não sei se eu toparia. vamos colocar na mesa, né? Depende de quanto estamos falando. Depende do cascalho. Tem muita coisa, depende pra onde, vai te levar num lugar lá, nada a ver. O meu perfil de trabalho, eu gosto de trabalhar com um objetivo, né, tem uma meta. O paciente tem uma dor ali no joelho para correr, vamos resolver isso. A partir do momento que resolveu isso, tchau. Vai fazer manutenção com outro, comigo não. E aí você tem um cara só para E a atender. prevenção, e a prevenção. Pô, Não, mas aí no caso, esse perfil de tem a meta, resolveu aquela queixa pontual, vai embora, não dá certo em clube também, né? Porque no clube você precisa de um acompanhamento. Não é nem só o atleta do futebol para acompanhar longitudinalmente, individualmente. Em clube não dá certo isso também, né? não é meu perfil. E aí? É isso. Acho que tá ótimo. Fechou? Pode ser? Tem algo a mais? Acho que palavras finais são suas, então. Vai, abre o coração aí. Pra seu Edson que tá ouvindo. Como chama sua mãe? Lúcia. Dona Lúcia e seu Edson estão ouvindo aqui. Deixa eu agradar esse monte de gremista que tá ouvindo aí. Cara, eu odeio o Inter. Eles ganharam a Libertadores da gente. Porra, eu tava lá no Morumbi. Aí vi o Josué ser expulso logo no primeiro tempo. E os caras ganharam da gente. Eu odeio o Inter. E aí, Renato Gaúcho volta pro Inter? Não? Pro Grêmio. Vou falar pro Grêmio. Ele já tá lá, né? Tá no Grêmio, né? Tá sabendo legal. Tô sabendo bacana. Acompanhando bem o futebol. Renato Gaúcho pra
no lugar do Tite agora ou não? É uma. Eu gostaria de ver o Diniz. Porque o Diniz tem um estilo de jogo que se ele tem craque na mão... Concordou. Eu gosto, né? Cara, se ele consegue fazer uns pé rapado, tocar bola, fazer o tic-tac lá, cara, imagina com Pega os uns craques da craque. seleção. Faz sentido. Os caras vão tocar a bola e botar na roda. Mas estão querendo estrangeiro, né? Sei, ao mesmo tempo é arriscado, porque na seleção você não tem tempo de implementar muito, né? De treinar. Então, você pegar um cara que não tá habituado com o dinismo, pode dar ruim, né? Aquela recuada pro goleiro na fogueira, umas coisas. Aí tem que trocar o Alisson. O Alisson sai, né? Obrigatoriamente o Alisson. Eu tenho um amigo que fala Alisson. Não é o Alisson, é Alisson. Amigo. Palavras finais. Só agradecer. Foi muito bom, muito descontraído. Imaginava que era assim. E... Bom, e pedir aí pra galera acompanhar o futebol feminino também, né? Acho que é uma luta aí que eu sempre bato na tecla. E agradecer mesmo. Uma honra aí estar com vocês. Que isso. Valeu demais. Obrigado, galera, que ficou ouvindo aí até agora. Obrigado aí, deu audiência aí pro canal. Se não conhece aí o canal Movimento em Foco, veio através da Letícia. A gente tem um outro episódio já sobre futebol feminino com a Jéssica Fernandes. Sobre o futebol masculino, com o Dilda da seleção. Com o Dilda da seleção. Foi campeã mundial sub-17. Exatamente. Tem outros esportes. Tem alguns episódios mais sobre futebol. Tô viajando. Talvez tenha. Preparação física no futebol ainda não teve, mas vai ter. Vai ter. Enfim, canal completo aí para você que gosta de esporte, quer saber mais sobre saúde, movimento. Conheça. A gente está nas plataformas Spotify, no Instagram com vídeos mais curtos, cortes. A gente está no YouTube também com os episódios com imagem. E as outras plataformas de streaming além do Spotify. Então fica aí o convite para conhecer. E é isso, né, Cassião? E quem já conhece e gosta, considera apoiar a gente no Apoia-se. É isso. Ano que vem a gente só prometeu, né, cara? Até agora entregamos um pouco, mas ano que vem vai sair tudo que a gente tá planejando. Vamos fazer virar. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.